como eles já disseram, meu nome é Samantha, eu estudo ainda, né, na verdade, as mulheres anarquistas aqui em São Paulo. Eu trabalho fim do século XIX, início do XX, mas de uma maneira geral a gente acaba estudando os movimentos, por o anarquismo ser um movimento internacionalista, né, a gente acaba estudando movimentos, as mulheres dentro do movimento anarquista no mundo todo, né. É até um pouco difícil a gente comentar muito o filme, porque eu acho que esse filme fala muito por si, né? E até para a gente não quebrar muito o debate, que acho que é a parte mais legal, eu pensei numa fala para a gente levantar alguns pontos para a gente discutir depois, né? Acho que primeiro que marca, né? Não só na questão do movimento, mas na questão do vídeo em si, é que é um vídeo construído a partir da perspectiva das mulheres, né? Das mulheres que atuaram no movimento Mulheres Livres da Espanha. Então, é a história vista por elas mesmas, né? A história contada por elas mesmas, que é a história dos esquecidos, né? Que foram tão silenciados, um movimento de mais de 20 mil mulheres. Quantas vezes a gente já ouviu falar desse movimento, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, é o ponto de partida. E a história oral permite que elas falem por elas, e isso é o bacana do vídeo, né? A primeira questão do Mulheres Livres, que eu acho que tem muita relação com as mulheres anarquistas de todo mundo, é a questão de discutir as singularidades femininas dentro do movimento libertário e dos movimentos sociais de uma maneira geral. É a mesma coisa ser mulher libertária ou homem libertário? Acho que é isso que está colocado em pauta. Tem até uma fala do vídeo que é muito legal, em que elas falam da exploração cultural da mulher, né? Que a mulher vai para casa e tem o peso de ser a mãe, ser a esposa, ser a filha. Então, levantar essa singularidade, o que é ser mulher dentro de um movimento que é pretensamente não machista e totalmente libertário, né? Outras mulheres tiveram, e outros movimentos de mulheres no mundo tem bastante destaque, há um diálogo muito forte entre todas elas. Mesmo que não um diálogo pessoal, há um diálogo de ideias entre as mulheres libertárias. Por exemplo, no Brasil, são citados nos jornais operários daqui textos de mulheres libertárias como a Emma Goldman, a Louise Michel, que militaram em outros países, e mesmo Mulheres Livres é muito comentado aqui quando a imprensa operária, o movimento libertário no Brasil, em 1936, levanta a Revolução Espanhola como um grande exemplo de revolução e que deveria ser colocado em prática aqui também. Alguns exemplos, né, dessas mulheres, a Emma Goldman nos Estados Unidos, aliás, ela não se limita, né, aos Estados Unidos, mas é uma figura emblemática do movimento libertário nos Estados Unidos. Tem até talvez uma visibilidade maior do que muitos homens do movimento libertário americano. A Emma Goldman, ela era russa, né, e migrou para os Estados Unidos, e ela viajou o mundo militando, e ela teve um papel dos últimos, mais bem velhinha já, ela passa pela Espanha e ela se junta a Mulheres Livres. A Emma Goldman também fazia essa denúncia das singularidades do ser mulher dentro do movimento libertário. Tinha uma ação muito forte na questão da saúde das mulheres, na defesa dos métodos contraceptivos. Denunciava essa exploração feminina, né, esse papel feminino, esses padrões femininos. A Louise Michel, na França, é um outro exemplo forte, né, de mulher libertária. Ela teve uma atuação muito forte na Comuna de Paris. Ela foi da linha de frente de vários movimentos armados. Resistiu, chegou a ser presa ao fim da Comuna, deportada. Continuou a atividade libertária no exílio, e depois, quando ela voltou para a Europa, defendia a luta armada
para o estopim da Revolução Social também, e denunciava as questões femininas a pouca visibilidade das mulheres dentro do movimento libertário. Aqui no Brasil, talvez a mais conhecida das libertárias, Maria Lacerda de Moura, que não era uma mulher operária, era uma mulher de classe média, e talvez até por isso foi uma mulher que teve acesso à escolaridade, né? É outro ponto importante que se coloca no vídeo, que é uma situação que se repete no mundo. Como era a educação feminina, né? Há 100 anos atrás, poucas mulheres estudavam. Então, como que essas mulheres iam se colocar nos documentos escritos, que é o que a gente tem acesso até hoje, os jornais, se muitas delas não eram alfabetizadas, né? A Maria Lacerda de Moura, ela ganha essa visibilidade porque era uma professora de classe média e ela consegue publicar livros ainda em vida. Talvez por isso ela tenha ganhado tanta visibilidade, mas era só uma das muitas mulheres que militaram no movimento libertário brasileiro, né? A Isabel Cerruti também tem um papel muito importante, mas muitas operárias, praticamente invisíveis, militaram por aqui. Há relatos da própria polícia de São Paulo, por exemplo, nos prontuários, de mulheres completamente sem alfabetização, né, que organizavam greves grandes e greves essencialmente começavam pelas mulheres. A greve geral de 17 aqui começa nas tecelagens, uma luta feminina, e se espalha para o estado inteiro, né? A Maria Alice é um exemplo claro de mulher libertária que não tinha escolaridade, imigrante espanhola, e junto com mais duas irmãs, parou a tecelagem ítalo-brasileira nos anos 20, né? Então, esses são referenciais que estão muito em diálogo com as mulheres livres e que levantam as mesmas questões, né? O que é ser mulher, qual que é o papel da mulher e por aí vai. Propriamente falando do vídeo e do movimento Mulheres Livres, a gente pode citar os dois grandes referenciais teóricos, que é a Teresa Manhé e a Teresa Claramunt. A primeira, né, de classe média, que afirmava que as organizações anarquistas e os sindicatos libertários poderiam englobar as questões femininas, contemplar essa singularidade do ser mulher e junto com a questão da classe operária e com a questão libertária. A Teresa Claramunt já afirma que as mulheres deveriam organizar suas organizações essencialmente femininas, autônomas, libertárias, mas essencialmente femininas, porque há questões que são próprias das mulheres e que têm que ser colocadas por essas organizações dentro do próprio movimento libertário. Esses dois referenciais, eles não chegam a ser tão discrepantes, mas eles dois fazem parte do movimento. Ora se atua de uma forma e ora de outra, né? Mas é muito claro que essas mulheres se organizaram como mulheres denunciando situações próprias e singulares do ser mulher. O conceito de mulher livre, né, ele surge dentro do movimento libertário espanhol, que é fortemente coletivista, né, muito apoiado no Bakunin, diferente do movimento, por exemplo, como citaram no filme dos Estados Unidos, que é também fortemente individualista, e fortemente anarcossindicalista. Então, existe sim uma força da organização livre como um grande cerne da Revolução Social, né? Que é algo muito parecido com o movimento brasileiro também. E as mulheres aqui também pensavam dessa forma. Elas são mulheres que já atuavam na CNT, na FAI, na AIT, e cunham o conceito de mulher livre e autônoma, mas organizada entre mulheres.
O marco é a fundação da revista Mulheres Livres em Madrid, em 36, mas a gente também pode retomar do vídeo, que havia vários grupos em várias regiões da Espanha que já colocavam essas questões antes da Revolução Espanhola, durante a década de 30. Grupos que criticavam a ausência, né, de educação feminina, o analfabetismo, a posição da mulher dentro do trabalho, o salário totalmente inferior ao do homem, desenvolvendo muitas vezes a mesma função. E acho que os grandes pontos, que é até legal a gente pensar aqui no debate, que as mulheres livres colocam, é a primeira questão, a discussão em torno da condição da mulher operária. A mulher operária tem uma jornada grande na fábrica, né? Se a gente pensar aí as jornadas de trabalho, né, principalmente na primeira metade do século XX, podiam passar de 12 horas por dia, e essa mulher vai chegar em casa e tem a pressão da esposa, da filha e da mãe. Então, essa mulher é incumbida de uma dupla ou tripla jornada de trabalho. Essa discussão, as mulheres livres, é o ponto de partida, a exploração feminina e o que escancara, né, uma associação aí da discussão de classe e gênero, né? As coisas não estão separadas. Não há uma discussão puramente cultural, nem puramente do ponto de vista de classe. As coisas estão muito associadas. A denúncia da inferioridade salarial das mulheres em relação aos homens, desenvolvendo as mesmas funções. A forte discussão em torno do analfabetismo feminino, que é em grande número em várias partes do mundo nesse momento, e a luta pela instrução como base para as lutas femininas. Então, a organização de mulheres feminina também tem essa função da instrução e educação, que isso é ponto de partida para a emancipação. E essa discussão também é feita aqui no Brasil. Isso é bem importante. E a discussão sobre a saúde das mulheres. Isso a Emma Goldman faz fortemente nos Estados Unidos, e as mulheres livres colocam também. E acho que o ponto-chave também é a crítica do machismo dentro do movimento operário e libertário. Essas mulheres, elas, como colocado no filme, elas eram o quarto ramo do Conselho Geral, né, durante a Revolução Espanhola. Mais de 20 mil mulheres, ao que tudo indica, e elas não tinham voz nas plenárias. Eram, no máximo, ouvintes. Uma fala bem legal do vídeo nesse sentido é que o libertário, né, que vai para os comícios, que faz a greve, chega em casa e explora sua companheira, do mesmo jeito que um burguês. Então, esse é um ponto muito forte. Não sei se por isso também o Mulheres Livres não tem a visibilidade que deveria ter, né? E outra questão importante é como elas falam que elas não eram feministas, né? A gente pensar o porquê que isso é dito. O feminismo, ele não é um movimento único, né? Além de, em cada localidade, ele ter a sua vertente, mas ele tem vários ramos teóricos. E na primeira metade do século XX, ele está muito associado a sufragistas. E as anarquistas não compartilhavam da ideia de que o voto ia trazer alguma libertação para a mulher. Aliás, elas criticavam as sufragistas dizendo que as mulheres iriam votar pela sua própria exploração. Que iriam votar num sistema que é masculino, que é machista e que ia perpetuar a exploração feminina e não alterar a ordem social. Então, elas não se consideram feministas porque o feminismo está muito associado ao conceito sufragista nessa primeira metade do século. Mas acho legal a gente pensar, feminismo? O movimento de mulheres livres é um movimento feminista?
né? Isso a gente vai debater aqui. O movimento em si, né, ele propõe uma luta cotidiana junto às mulheres, durante a Revolução Espanhola, a coletivização dos meios de produção, né, de trabalho, e o Mulheres Livres atua junto às mulheres que estão trabalhando ali tanto nos campos quanto nas fábricas coletivizadas. Organiza-se, então, a vida cotidiana, a educação, e eu acho que um dos traços mais importantes, que eu acho que virou referência para os movimentos femininos até atuais, é a questão dos filhos das trabalhadoras. Isso é uma coisa muito importante. Nos movimentos de bairro, isso, mesmo da década de 80, agora recente, isso também era feito e, lógico, essas referências, não necessariamente elas estavam... as pessoas sabiam que era do Mulheres Livres, mas isso tem uma prática que se recupera desse movimento. Havia uma organização das mulheres para cuidar dos filhos das operárias, das camponesas, para elas poderem participar das reuniões sindicais. Isso acontece nos movimentos de bairro também. Então, é algo que fica como, digamos assim, exemplo de luta feminina, exemplo bem entre aspas, né? Montava-se também grupos de aprendizagem, né, junto aos sindicatos, nas fábricas, tendo sempre como uma questão fundamental a instrução da mulher, né, como ponto de partida para a emancipação, e sempre com base na perspectiva de que ser mulher, mesmo ser mulher libertária, tem algo de muito singular.